Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado. Hoje, sábado, 16 de maio de 2026, meio-dia em ponto, mais um vídeo com assuntos pertinentes aqui à nossa vida profissional, com reflexo nas relações humanas, na nossa vida do cotidiano. E hoje até é um tema esportivo, né? Tanto que eu estou aqui vestido com um abrigo da seleção brasileira, que na segunda-feira, para começar o seu trajeto aí na Copa do Mundo, vamos dizer assim formalmente, vai ter a convocação dos atletas, né? E vai se desfazer algumas dúvidas aí sobre quem vai ser convocado, quem não vai ser, enfim. E o tema que eu trago hoje é de inspiração no futebol, é o mundo em 4-3-3, que é uma das formas de posicionar taticamente, né, uma equipe de futebol. E eu tenho essa inspiração para falar aqui de estratégia, de conflito, de cooperação, especialmente da utopia da fraternidade no século XXI. Então, aqui uma abordagem voltada também para o trabalho voluntário, para as nossas atividades fora do ambiente corporativo. Como subtítulo, até também trouxe para vocês uma outra forma de reflexão, né? Na tática do futebol, a pressão alta, né? Aquela marcação que se faz lá no campo do adversário. O que o futebol pode, com isso, nos ensinar sobre trabalho, sobre as relações humanas e, especialmente, sobre sobreviver ao século XXI. Vamos falar disso. Antes, porém, quero aqui me apresentar, como sempre faço, né? A minha formação profissional, minha graduação. Sou graduado em gestão pública, graduado em formação pedagógica em filosofia, pós-graduado em direito público, em teologia, em filosofia e história. Sou tutor EAD e também formei-me líder na classificação no nível Black Belt no sistema Seis Sigma e desenvolvo meu trabalho profissional como palestrante, como professor, como escritor com base nessa formação acadêmica. E vamos falar disso ao longo dessa apresentação, através da transmissão de reflexões aqui que faço. Começo falando do futebol como um espelho da condição humana, fazendo a analogia, né? Como eu disse, a inspiração hoje aqui são regras ou estratégias relacionadas ao futebol. Nesse contexto, a gente tem que reconhecer que futebol deixa de ser apenas um esporte, né? Então eu utilizo ele aqui como metáfora e ele pode ser utilizado, né? Se torna uma metáfora sofisticada na vida contemporânea nesse mundo marcado por volatilidade, hiperconectividade, crises identitárias, polarização política, ansiedade coletiva e transformações tecnológicas aceleradas, sendo então que as táticas do futebol revelam para nós padrões comportamentais aplicadas ao ambiente corporativo, às relações humanas, à vida comunitária, ao voluntariado, à gestão emocional, ao equilíbrio entre produtividade e em relação principalmente ao nosso sentido existencial. A empresa moderna, trazendo para o mundo corporativo, passou a funcionar como um time também, um campeonato permanente, ou até sempre funcionou, né? E a gente apenas não fez essas comparações. Porque ela tem metas, ela sofre pressão, as pessoas têm que se adaptar constantemente, e a empresa, né, tem que se adaptar constantemente. É necessário inovar, aplicação de inteligência coletiva, leitura dinâmica do ambiente, gestão do desgaste físico das pessoas que trabalham, do desgaste mental bem como acontece no futebol e também em outros esportes, né? Naturalmente. O futebol, especialmente nessa evolução tática contemporânea, oferece então um laboratório vivo da sociedade líquida que foi descrita por Zygmunt Bauman. Já falei dele aqui em outras oportunidades. É, o futebol tático, né? Vamos trazer aqui o futebol tático, o mundo corporativo, o fim do jogador isolado. O futebol moderno reduziu o espaço. Então, o individualismo absoluto também perdeu espaço. Mesmo craques dependem de cobertura dos outros atletas, da compactação do time, recomposição, da movimentação, né? Que eles falam que é o balanço, né? Vai para lá, vai para cá, de uma leitura coletiva do jogo, da sincronia, né? Que também faz parte desse balanço.
O futebol de antigamente era bastante diferente do que é hoje. No ambiente corporativo também acontece o mesmo, o antigo modelo hierárquico industrial, que era rígido, vertical, burocrático, mecanicista, vem sendo substituído por estruturas ágeis, colaborativas, multidisciplinares e adaptativas. O funcionário contemporâneo, portanto, precisa atuar como um meio-campista moderno. Pensar, executar, comunicar, defender, improvisar e aprender continuamente. Entre aspas, saber fazer a leitura do jogo para ter sucesso e alcançar os seus objetivos. Falando aqui de táticas de futebol como metáforas humanas. O tic-tac, a inteligência coletiva, aquele tic-tac que foi o jogo que foi criado na Espanha, né? E o Barcelona usou isso muito bem, a seleção espanhola, aquele toque rápido de bola, num toque de primeira praticamente, né? Inclusive que o técnico disse que estava inspirado na seleção, justamente a seleção brasileira da década de 80, né? A seleção brasileira de 82. Este estilo de jogo, toques rápidos e de bastante acerto nesses passes, simboliza a circulação do conhecimento, a confiança mútua, a cooperação, a construção paciente, resultado do treinamento, do hábito de se dedicar à educação pessoal e a visão sistêmica. No mundo corporativo, ele representa organizações horizontais, cultura de feedback, inteligência colaborativa e inovação compartilhada. Nas relações humanas, podemos dizer que representa diálogo, escuta, reciprocidade e vínculos sustentáveis que se estabelecem entre as pessoas. E no voluntariado, na nossa ação voluntária junto a associações, entidades de beneficência, enfim, são as pequenas ações coordenadas que produzem transformação social profunda, porque no voluntariado nós podemos dizer que a bola circula mais rápido que o ego, ou pelo menos deveria, né? As pessoas estão se dedicando voluntariamente para ajudar outras pessoas e entidades, então elas deixam de lado o próprio ego. É claro que existem exceções, mas precisamos pensar nisso como regra, né? No caso do voluntariado, na nossa ação e dedicação a favor de outras pessoas. Contra-ataque do futebol. Falamos do toque de bola, contra-ataque, adaptabilidade em tempos voláteis. O contra-ataque representa a leitura rápida do caos, tomada de decisão sob pressão e flexibilidade estratégica. No futebol, onde pegou a bola que estava na sua defesa e partiu para o ataque, pegando a equipe adversária de surpresa. Mas é necessário também pensar rápido. No século XXI, as empresas também precisam pensar rápido, responder rapidamente às crises, os profissionais precisam reinventar-se constantemente, as relações humanas se tornam aceleradas e fluídas. É a lógica do mundo VUCA, né? Já falamos desse mundo VUCA também num dos temas que estão aqui no nosso canal. Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. A velocidade se torna vantagem competitiva, mas também se torna um fator de esgotamento psíquico. Há sempre um lado bom e um lado ruim. Por isso é importante o equilíbrio. E, finalmente, trazendo estratégias como formas diretas de comparação, pressão alta, né? Que é até um dos subtítulos iniciais, aquela pressão que se faz logo no campo do adversário, na defesa do adversário, sem dar espaço para ele pensar. É uma cultura de performance extrema, extrema, extrema. É uma ideia de jogo que se atribui ao técnico alemão Jürgen Klopp, essa pressão alta, simboliza o mundo contemporâneo que nós vivemos, uma pressão contínua a qual nós estamos submetidos, intensidade máxima, hiperconectividade, hiperprodutividade, hiperexigências e urgência permanente, e tudo é para agora ou para ontem. No ambiente corporativo, isso resulta em burnout, já falamos disso, ansiedade, excesso das metas, e cultura de desempenho. As pessoas acabam não suportando muitas vezes essas exigências. E a empresa moderna frequentemente funciona como um time que está pressionando o tempo inteiro no campo do adversário. E tem que fazer isso com cuidado, porque se isso é feito sem medida, vai se colapsar física e emocionalmente.
E aqui surge uma crítica importante: a eficiência sem humanidade vai destruir o próprio sistema. No futebol, se o time apertar demais a marcação no campo do adversário, ele vai acabar deixando espaço nas costas. E quem souber aproveitar vai acabar ganhando uma vantagem. Se souber trabalhar a bola logo ali na saída e vencer essa pressão alta, vai ter vantagem. Então o time colapsa, a empresa colapsa, o indivíduo colapsa. Sem pressão, sem colapsar, apenas como uma forma de propagar as informações que eu compartilho aqui no canal. Eu peço a você que se inscreva. Se inscreva, compartilhe o endereço aqui do canal, o link de alguma palestra que você gostou. Me ajude aí a aumentar o engajamento, a aumentar o número de pessoas inscritas, a aumentar o número de compartilhamentos, a expandir ainda mais esses temas, essas ideias, essas mensagens que eu tenho trazido aqui semanalmente. Eu agradeço o seu auxílio por isso, eu agradeço a sua presença aqui comigo, agradeço a você que tem visto os vídeos, tem comentado, seja aqui no canal, me mandado em privado. Enfim, muito obrigado realmente e me ajude a aumentar aí o engajamento, o número de pessoas inscritas, o número de compartilhamentos. Nesse sentido, falo aqui agora sobre corpo, mente e espírito, atleta integral, ser humano integral, pessoa integral. O futebol contemporâneo percebeu algo que o mundo corporativo aprende, mas ainda aprende lentamente. E as pessoas também, de certo modo. Performance sustentável depende de equilíbrio. Nenhum time suporta pressão constante, ausência de recuperação, desgaste emocional permanente. Da mesma forma, o ser humano precisa de lazer, de momentos de espiritualidade, convivência, descanso, contemplação, olhar ao redor, olhar a paisagem, exercícios físicos, vínculos afetivos. O atleta moderno tornou-se uma síntese, ou seja, preparo físico, inteligência emocional, disciplina mental e propósito coletivo. O mesmo começa a ocorrer nas organizações mais avançadas. Então é sempre importante pensar, como eu disse já em outras oportunidades também, abordando determinados assuntos, a integração, né? Não existe uma vida separada, nós estamos integrados na vida que temos no trabalho e fora do trabalho. Então precisamos fazer do ambiente de trabalho sempre um ambiente feliz e equilibrado. E aí entra o futebol e a fraternidade possível, a utopia. E o futebol nos revela um paradoxo humano profundo nesse sentido. Ele pode unir multidões, gerar identidade, criar solidariedade, atravessar fronteiras culturais, ser aí o mundo que está nessa figura, representado como uma bola, né? Que o mundo gira. Mas o futebol também pode se tornar, infelizmente, meio de alimentar a violência entre as pessoas, reforçar tribalismos, intolerância e fanatismo. E o mesmo a gente está vendo acontecer na política, nas relações religiosas, nas empresas, nas redes sociais, principalmente nas redes sociais. Então, o esporte, o futebol, o esporte em geral, o futebol em particular, acaba se tornando um microcosmo da humanidade e é importante a gente fazer a reflexão nesse sentido. Se a gente vive tantos conflitos, né? A gente no esporte vai viver também esses conflitos, vai exteriorizar aí muitas coisas negativas. Então a gente não tem nenhum minuto de lazer realmente, de descanso. Vamos pensar sobre isso. Agora falando do trabalho voluntário, associativismo, time invisível. As associações voluntárias representam talvez a forma mais pura de metáfora futebolística. Cooperação espontânea, confiança, propósito compartilhado e sacrifício individual pelo coletivo, partindo do princípio da adesão voluntária, da vocação das pessoas para o trabalho voluntário. Assim como em um time, nem todos aparecem. Alguns fazem o trabalho invisível, outros articulam, outros defendem, enquanto outros inspiram, orientam, ensinam. O voluntariado funciona como um antídoto parcial para o individualismo radical, o isolamento social e a hipercompetitividade. Por quê? Porque você chega a ser presidente, muitas vezes, dessa associação, mas passou o seu mandato, você vai voltar a ser
um membro da associação, naturalmente com toda a experiência que você acumula, mas você vai passar a ser como outros membros da associação. Então você vai para o comando e volta para a execução. Chega ao comando por meio da execução e depois volta. Esse tipo de forma de agir resgata pertencimento, resgata a fraternidade e o significado da vida. Falei de utopia, a utopia da paz, o impulso humano ao conflito, um conflito que não desaparece, acaba às vezes sendo ritualizado. Futebol ensina uma verdade filosófica importante, pois o jogo canaliza a rivalidade, cria regras, transforma a violência em competição simbólica. Essa ideia se aproxima de autores como Thomas Hobbes, Norbert Elias e Johann Huizinga. A civilização talvez não elimine o conflito, apenas o reorganize em formas menos destrutivas. O esporte torna-se, então, uma pedagogia social, um laboratório ético e uma escola de convivência. As regras imaginadas para o homem, ir sepultando as suas paixões primitivas e permitir com que ele conviva sem violência com outros semelhantes, baseado em regras estabelecidas na sociedade, no contrato social, enfim. Futebol é assim também, e é uma forma de educação também muito eficiente que a gente deve dentro do esporte, né? Como eu disse no início, futebol aqui em particular, o esporte coletivo em geral, muito útil para as crianças principalmente. E o futuro? Inteligência artificial, os dados, a humanidade, né? Futebol também já vive esse futuro, análise de dados, algoritmos, monitoramento biométrico, inteligência artificial, decisões estatísticas, as empresas vão seguindo o mesmo caminho, fazendo as mesmas avaliações com base, inclusive, na utilização das ferramentas de inteligência artificial, muito úteis, se bem utilizadas. Mas aí surge uma questão decisiva, e aí chamamos o VAR, né? O famoso VAR. Qual a questão decisiva? O que vai continuar humano no esporte, na vida, na sociedade, no trabalho? Talvez o diferencial do futuro não seja apenas competência técnica, mas empatia, criatividade, ética, cooperação, capacidade simbólica, inteligência emocional, nada mais do que a capacidade humana. Futuro corporativo poderá dividir-se entre organizações mecanizadas e organizações humanizadas. O mesmo vale para a nossa sociedade. Vivemos um momento de transição. Muitos de nós, às vezes, não conseguem entender esse momento que está vivendo, que nós estamos vivendo, mas é necessário pensar sobre isso, especialmente para poder viver melhor. E com o objetivo de viver melhor, eu escrevi este livro, Sempre em Frente, de seguir em frente, sempre em frente de enfrentar as questões da vida, valorizando o poder da força da ação de cada um no dia a dia. É uma filosofia que eu trago aqui com reflexões, que eu trago aqui com depoimentos, experiências, né? 200 páginas que você pode adquirir por R$ 75. Você vai receber na sua casa sem custo de remessa pelo correio. Você pode fazer o Pix no meu e-mail, domingosleomonteirop@outlook.com, meu e-mail profissional, e pode também mandar um e-mail para mim pedindo um link para você comprar com seu cartão de débito ou crédito. Eu falo nesse livro sobre todas essas ideias que eu trago aqui no canal, esses temas. É claro que aqui eu tenho abordagens inovadoras, né? Vamos dizer assim, como essa do futebol. Não falo exatamente deste modo no livro, mas trago todos os temas e reflexões que compartilho aqui. Tenho certeza que você vai gostar se adquirir esse livro, se ler o que lá está escrito. E esse livro está já se encaminhando para a terceira impressão. Tem sido muito bem avaliado aí pelas pessoas. Eu agradeço a todos que já compraram e agradeço novamente você que está aqui assistindo este vídeo. Estamos nos aproximando do final e cá estamos. Conclusões, o século XXI como grande partida coletiva. Quero dizer com isso, ninguém vence sozinho. Ninguém é o que é sozinho. Grande lição das táticas de futebol, talvez também seja essa.
No trabalho, na vida, na sociedade, ninguém é o que é sozinho, ninguém vence sozinho. A sobrevivência humana no século XXI vai depender menos do individualismo heróico e mais da inteligência cooperativa. A metáfora futebolística sugere que a estratégia sem ética gera opressão, a eficiência sem descanso gera colapso e a competição sem fraternidade gera barbárie. O desafio contemporâneo será equilibrar desempenho e humanidade, tecnologia e sentido, competição e solidariedade, produtividade e transcendência. Talvez a verdadeira tática vencedora do futuro não seja apenas marcar gols, mas impedir que a civilização destrua a si mesma. Vivemos um momento tenso na história humana com relação a esses conflitos bélicos e expectativas para o futuro. Assim, o futebol moderno ensina que talento sem cooperação perde campeonatos. Ninguém é o que é sozinho. A sociedade do século XXI parece jogar em pressão alta o tempo todo. O maior desafio do futuro talvez não seja tecnológico, mas humano, e nenhuma equipe vai suportar a intensidade infinita sem colapsar, nem empresas e nem pessoas também vão conseguir fazer isso. Eu espero que esse tema tenha sido relevante para você. Trago aqui as fontes de consulta, que são diversas, que hoje vão desde literatura esportiva até a literatura filosófica. Mas, como eu disse, inspirado aí na véspera da convocação da seleção brasileira, me veio a inspiração para falar desse tema, fazendo essa metáfora com o futebol. E eu falo e faço o meu trabalho profissional através dessas palestras corporativas. Tem um vídeo aqui no canal que chama Conheça o Meu Trabalho, onde eu falo de cada uma delas. Você pode ver lá o vídeo. Quiser me contratar para fazer essas palestras, elas formam um conjunto, né? Elas formam um programa de formação, mas também, como cada uma delas tem um foco, você pode contratar pontualmente. Veja lá o vídeo e veja qual o foco que você precisa aí na sua empresa. Mande um e-mail para mim, Domingos Léo Monteiro P, de profissional@outlook.com. E além de se inscrever aqui no canal do YouTube, me siga nas redes sociais. Aí está o QR Code do canal do YouTube, da minha página no Instagram. Também estou no Facebook e no LinkedIn. Um foco mais profissional, né, no LinkedIn, e eventuais reflexões, imagens aí no Facebook e no Instagram. Peço novamente, se inscreva no canal, compartilhe o link do canal, me ajude a ampliar o engajamento das pessoas aqui no canal, para que eu possa romper aí o algoritmo do YouTube, ele mostrar minhas palestras aí, as minhas imagens no aleatório. Não é aleatório o seu interesse, a sua presença, o seu apoio. Você é uma pessoa importante, eu os agradeço por estar aqui comigo, mas você é importante para você. Tudo que você faz de bom é importante também para você, principalmente para as pessoas que estão ao seu redor. Sempre em frente, caminhe em frente, busque progredir, entenda os erros que você comete para não cometer de novo, né? Saiba avaliar o momento que você está na sua vida. Às vezes, aparentemente, você não está conseguindo resolver, ou acha que não vai resolver o que está enfrentando, mas vai resolver sim. E aí é o momento de você parar, olhar ao redor, conversar com alguém mais experiente. O sempre em frente não é só caminhar para frente à máxima velocidade, né? É só fazer pressão alta no jogo. Precisa também saber dosar o ritmo do jogo, saber dosar o ritmo da caminhada, mas sempre em frente. Muito obrigado. Uma excelente semana para você e um grande abraço.